Boa noite a todos os internautas. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Conversar, conversas com economistas e intelectuais. Hoje nós vamos ter algo diferente do que estávamos programado. O nosso convidado teve um problema, pediu para adiar. E nós já estávamos com o estúdio aqui stand-by, e aí uma ideia maravilhosa do meu co-organizador, Caio Zanin Vieira, falou: olha, professor Rego, você foi no Redcast para ser entrevistado e resolveu mudar e passou a entrevistar o Júnior, Júnior Master, que é o dono do canal Redcast. Ele falou assim: nós não vamos perder o horário do estúdio e a nossa vinda aqui. Vamos fazer uma coisa. Eu entrevisto você, Zé Márcio. Eu achei assim, uma ideia interessante, inusitada, mas interessante. Então, vou pedir desculpa aos internautas. É quase uma ego trip. Ou uma rego trip, né? Mas foi realmente de improviso e então a entrevista poderá ser boa pela excelente condução do Caio Zanin ou pode ser ruim, mas então vocês dão o desconto porque foi tudo, nada foi resolvido agora, tá bom? Os melhores episódios saem de improviso, né? Os piores Exato. Também, né? Os piores também. Então vamos lá, começando. Muito obrigado, Caio Zanin Vieira. Eu que agradeço, professor. Pela sua vinda aqui, a tua ideia também. Acho que você tem razão, a gente não desperdiça recursos escassos, né? Exato. Os economistas não gostam de... Você com a palavra, então. Bom, professor, primeiro é uma honra, né, poder entrevistá-lo. O senhor sabe disso, né? O tanto que eu admiro e sou grato pela tua amizade. E aquelas conversas que a gente sempre tem, né, nas pizzarias e tal, em uma delas você me ensinou uma coisa bastante importante. O senhor me disse o seguinte: Caio, talvez tenha sido Cainho, Cainho, historiador, ele reconstrói para explicar. E o economista explica para reconstruir. Ou é o contrário? É o contrário. É o contrário. O economista, né? O economista, ele reconstrói, mas o tanto suficiente para que ele possa explicar. Isso. Já o historiador, não. Ele até explica também. Explica bem também. Mas ele explica com o intuito de reconstituir. Exatamente. Que é algo que eu aprendi com o meu grande professor, não é? Da USP, que foi um grande discípulo do Caio Prado, que é quem? Fernando Novaes. Fernando Novaes. Então você lembra direitinho. Lembro. Esqueci a ordem, mas o autor eu lembro. Então, já que estamos conversando aqui, né, com o economista, eu queria que o senhor fizesse uma reconstrução da sua história para explicar como que surge esse Zé Márcio que a gente conhece, que tem interesses múltiplos, que trata os desiguais de forma igual, uma pessoa que tem tanta tolerância com pensamentos, né, das diversas estirpes. Então, teria como fazer essa reconstrução? Quando que o senhor começa sua trajetória? Na verdade, toda reconstrução ela é falha, né? E ela também tem um bias, ela é enviesada. Então eu vou pedir perdão se ela ela necessariamente vai ser enviesada, porque o passado, como é que é? Tem a famosa frase que o Pedro Malan diz: olha, até o passado é incerto, né? No Brasil e para os brasileiros, né? Mas dito isso, é o seguinte: eu lembro que aos 13, 14 anos... Bom, antes é importante lembrar o seguinte: eu com 12 anos, eu fiz um propósito comigo de ler 2 livros por semana. Eu tinha acabado de ler
Meu Pé de Laranja Lima, do Zé Mauro de Vasconcelos. Isso eu lembro nitidamente. Tinha 12 anos. E aí eu fiz um propósito de ler 2 livros por semana. Livros de qualquer natureza, né? Literatura, livros científicos, de história, não importa. 2 livros de qualidade duvidosa também, sim. E você sabe que eu cumpri isso, né? Se você puser 2 livros por semana, dá o quê? 96 livros, 100 livros por ano, não é? 100 livros por ano em 50 anos dá 5 mil livros. Então eu li mais de 5 mil livros, né? Eu tenho uma quantidade grande de livros. Certamente eu vou morrer sem ter lido 1/3 do acervo que eu tenho, lamentavelmente. Mas isso faz lembrar uma frase que está em Eclesiastes, né? Que o muito estudar, enfado é da carne, né? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, né? Mas eu lembro também que nessa idade, uma frase que também está em Eclesiastes, que a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Então eu me preparei desde a adolescência para a velhice, e a velhice chegou, né? Aliás, chegou rápido demais. Então para a velhice me preparei para a velhice, mas para a morte ainda não estou preparado. Eu estava lendo anteontem, eu estava lendo uma matéria sobre o fotógrafo Bob Wolfson, que está fazendo 70 anos, a minha idade também. E dizendo, olha, não sei quanto tempo eu tenho, né? E é complicado isso daí. E ele também dizendo, olha, não estou preparado para a morte, não. Lembrei disso lendo na Lavejinha dessa semana, né? O fotógrafo Bob Wolfson. Bom, mas nessa idade eu tinha bastante facilidade com história e sempre fui bem em matemática. Então eu não tive o problema que os adolescentes em geral têm de o que vai fazer. Então sempre tive claro que eu queria fazer economia. Aí, estou contando isso para reconstruir, né, a minha trajetória. Exato. Aí eu fazia cursinho no Ângulo Latino, ali na Liberdade, não aqui próximo da Consolação, ali na Rua Tamandaré. E aí, naquele tempo, vestibular, as pessoas que eram aprovadas, os cursinhos punha foto em página inteira nos grandes jornais, né? Você não pegou essa época. E eu, nos primeiros simulados, eu era top 5. E em alguns simulados do cursinho ficava em primeiro lugar também. E aí eu queria fazer, naquele tempo era CECEM, CECEA, Mapofei, né? Mapofei, Mackenzie, Politécnica e a FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, CECEM Medicina e CECEA, as Ciências Humanas, né? Na USP e outras universidades. Aí eu queria fazer CECEA para fazer economia na USP. E os donos do cursinho chamaram os principais alunos, né, dos simulados e falaram, olha, se prestar GV no meio do ano, não precisa pagar o cursinho no segundo semestre. Eu falei, mas eu não quero fazer GV, eu quero fazer economia na... Ele falou, não, mas... Aí eu falei, pô, interessante, né? Eu falei, vou fazer. Fiz, passei bem. Aliás, na minha turma entrou a maior nota da história do vestibular, Milan Voland. Eu sempre lembro, um grande cara, estupendo. Aliás, nem sei onde está hoje Milan Voland. Fica aqui o registro, uma homenagem a ele. A maior nota na história do vestibular da GV. E era administração pública. Então tinha um convênio, você não pagava. Segunda-feira, eu estava no fim de semana, eu falei, mãe, quando é que eu tenho que fazer a matrícula lá do... Não, você não vai fazer a matrícula, minha saudosa mãe dizendo. Você vai roubar a vaga de alguém e é um curso gratuito, né? Não vai fazer a matrícula, você não vai fazer na FEA, Economia, né? Da USP. E eu falei, tá. Aí amanheceu a segunda-feira, eu falei, eu vou fazer matrícula, não paga nada, eu vou fazer. E aí fui e comecei a fazer o curso. O curso era muito bom. Muito bom. Professores maravilhosos. Maurício Startenberg,
Paul Singer dava aula também na GV, grandes professores, né? O cunhado do Bresser, já falecido, Fernando Cláudio Prestes Mota, o sociólogo José Carlos Garcia Duran, Sérgio Miceli, um curso maravilhoso em sociologia, em ciência política, economia também. E aí larguei o cursinho, fui fazendo, mas no final do ano prestei e entrei E o curso no começo não estava bom na FEA. Tá. Não dava para comparar assim, a qualidade média, mas depois melhorou muito e ficou muito bom. Então eu acabei fazendo as duas. Né? Administração pública e economia. E outra coisa que chama bastante atenção, professor, é que o senhor fez 2 mestrados, né? E 2 doutorados. Então um pouco é por causa disso. Como eu acabei fazendo 2 graduações e fiz de uma forma tranquila, saborosa, entendeu? Então eu ganhei tecnologia de fazer dois cursos ao mesmo tempo. Entendi. Acabei fazendo 2 mestrados e acabei fazendo 2 doutorados. Mas, a bem da verdade, eu acabei fazendo 2 mestrados pelo seguinte. Eu comecei a fazer tardiamente o doutorado na Unicamp. E acabei me indispondo com um professor lá. Grande professor. Aliás, vai ficar aqui a minha homenagem a ele. Um grande professor. Hoje ele não está mais lá. Mário Poças. Um excelente professor. Só que eu fiquei extremamente contrariado porque tinha uma data para entregar o trabalho e eu ultrapassei essa data. Muito? Ultrapassei 3 ou 4 dias. Aí chego lá para entregar e ele corretamente falou assim, o prazo estourou. Eu falei, tá bom. Fiquei marara, mas falei, tá bom, vou no banheiro, chega um colega meu de Piracicaba e você aqui já era férias, né? Eu vim entregar o trabalho pro professor Mário Poças. E conseguiu entregar? Ele recebeu tal. Eu fiquei uma arara. Eu fiz um auê que você não faz ideia. Aí acabei briguei feio. Eu sou briguento, né? Não consigo imaginar isso, professor. Briguei feio. E aí acabei aproveitando os créditos que eu havia feito e transferi para o mestrado em ciência política. E aí defendi o mestrado em ciência política, aliás, com a orientação do professor Sebastião Carlos Velasco Cruz, um grande cientista político. Tirei nota máxima, enfim. Então foi por essa razão. Mas fica aqui a minha homenagem ao professor Mário Poças, um grande professor. Mas fica esse episódio aqui registrado, né? E o professor Bresser, o senhor se aproxima dele? O Bresser, eu, na verdade, me aproximo mesmo no mestrado e também aproximo mais. Ele vira ministro, né? E acaba me convidando a mim e o Arthur Barronuevo. Sim. Para irmos assessorá-lo. Eu era um assessor sem muita importância, mas eu havia tido um desentendimento, parece, do jeito que eu estou contando, parece que eu sou briguento, mas eu havia tido um desentendimento com o Yoshiaki Nakano, e aí o Bresser falou, você vai ficar com o Nakano. E eu falei, olha, eu estou meio... houve um desentendimento meu com o Yoshiaki Nakano. Ele falou, bom, então você fica aqui, no andar dele, né? E ele me deu a sala que era do João Manuel Cardoso de Mello. Sim. Então Brasília, por alguns dias, falou, esse cara deve ser importante, porque eu fui nomeado, os 2 primeiros nomeados, Fernão Carlos Botelho Bracho, que havia sido presidente do Banco Central, assessor especial, e
E eu, DAS5, né? No mesmo Diário Oficial. Aí o Brasília falou, esse cara, eu nunca fui um assessor importante, fui digamos, um aspone do Bresser lá. Entendi. Mas foi divertido. Aprendemos muito. Mas a relação com o Bresser continuou. Continuou a vida. Nós demos juntos já 25 anos dando cursos juntos, né? Sim. De desenvolvimento, de intérpretes do Brasil, de metodologia, muito. 25 anos a parceria, tanto para o mestrado quanto para o doutorado, né? O Bresser é um dos mais corretos e produtivos, nem preciso falar, mas é de uma honestidade intelectual, de uma generosidade e de uma capacidade de trabalho impressionante, né? O Bresser é um fenômeno. É um fenômeno, é uma força da natureza. É um grande amigo, né? Aliás, eu tive... Quando eu fiz 65 anos, ele fez um artigo em minha homenagem. E então ele está dizendo, é mais. Com o falecimento do Fernão Bracher, é o meu melhor amigo. Olha só. E é isso dito pelo Bresser. Então, o Bresser, que acaba de completar 90 anos, né? Isso. E continua em atividade, uma memória fantástica. Temos um contato semanal também, extra faculdade. Nós temos um grupo a pizza, né? Chama-se a Pizza Vermelha, que antes era presencial e depois da pandemia continuou sendo virtual, né? E continuou existindo. Aliás, a professora Roseli Coelho, que deu entrevista aqui para nós, faz parte, o ministro Fernando Haddad, Roberto Schwartz, Leda Paulani, grandes intelectuais, o professor Luiz Felipe Alencastro, historiador. Então, toda semana temos discussões de economia, de ciência política, de estratégia internacional, né? Geopolítica. O Bresser, que acaba de completar 90 anos e de publicar um livro também. Mais um livro. Esse ano. Eu tive o privilégio de conhecer e de alguma maneira conviver com grandes economistas, né? Com Delfim. Não fui aluno do Delfim na FEA, mas me aproximei, então vira e mexe frequentar o escritório dele lá perto da FAAP, né? Tem grandes episódios nossos lá naquele escritório. Bresser Pereira, Celso Furtado. Aliás, Bresser e eu fizemos, quando Furtado fez 80 anos, fizemos um livro em homenagem. Sim. Né? Inácio Rangel. Todos que eu conheci a posteriori, né? Mas pelo fato da minha vinculação com o Bresser, né? Exato. Aí editei 4 livros do Inácio Rangel, que estava esgotado, Inflação Brasileira, né? Elementos de Economia do Projetamento, fui eu que reeditei, né? Um livro junto com o BNDES, né? Reunindo os artigos dele na Folha de São Paulo. Fiquei muito próximo do Inácio Rangel. O Elementos de Economia do Projetamento, que vem sendo bastante utilizado pelo Elias Jabbour, né? O Elias Jabbour é um grande conhecedor da obra do... Exato. Bem lembrado. E utiliza até para a análise que ele faz da China, né? Sim. Mas, voltando, o senhor foi professor assistente ali do Bresser e depois começou a dar aula na GV e na PUC de São Paulo. Sim, também, PUC, né? Na PUC eu me aposentei já, né? Aliás, eu me aposentei como professor titular. E... Sim, fiquei muito tempo na PUC e na GV. Na GV ainda continuo, né? Num esquema um pouco diferente, mas a ideia é que vitalício, vamos dizer assim, né? Mas a importância dessa parceria com... Eu já ouvi 2 vezes do presidente da Fundação Getúlio Vargas, o professor Carlos Ivan Simons Leal. O Bresser é o mais importante professor da história da EASP, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo. De longe, eu concordo, eu seria suspeito em dizer, mas isso dito pelo presidente da Fundação, né? É impressionante a produção do Bresser, a influência do Bresser na FGV de São Paulo é uma coisa fantástica, né?
E ninguém assistiu mais aulas do professor Bresser do que o senhor. Eu sou testemunha disso porque fizemos, junto com o professor Ottaviani, né, uma homenagem ao Bresser lá no Largo São Francisco, e na hora que o Bresser foi se juntar à mesa, o senhor sai, vai, se senta em uma das cadeiras e fala, eu quero completar mais uma aula. É verdade, bem lembrado. Porque, na verdade, é o seguinte, quando eu continuava como TA, né, professor assistente, né, dele, na verdade, eu continuava tendo aula, né? Me preparava, sempre lia 2, 3 vezes o texto de discussão, e então ninguém teve tantas aulas quanto eu tive com o professor Bresser. Tive aula também, eu saí aqui eu tive esse privilégio, viu? Eu fui amigo e aluno e amigo também do Mário Henrique Simonsen. Um curso que ele deu, dois cursos que ele deu especial lá e na turma estava o Daniel Dantas, que era um aluno brilhante, né? Também. E que pena, né? Morreu muito cedo, 62 anos. Aliás, a quantidade de ministros da Fazenda que eu sou amigo, né, do Fernando Haddad agora, é uma sorte que eu tive, né? Sim. Fui amigo se for lembrar aqui, do Dilson Funaro também. O Dilson, a filha do Dilson era da minha turma na FEA USP. A Vera Funaro, Suplicy Funaro, sobrinha do Eduardo Suplicy. Aliás, foi minha madrinha de casamento, junto com o marido dela, Ricardo Vívolo, né? E o Dilson prefacia um livro que eu faço sobre inflação, e ele na condição de ministro. Aliás, até me chama para assessorá-lo, mas eu não pude. E ver como é a coisa. Passado alguns meses, quem substitui o Funaro é o Bresser, né? Exato. Aí acabo indo, né? Você vê que Exato. Como assessorando. Mas eu queria registrar, tive esse privilégio de ser amigo e conviver também com o Mário Henrique Simonsen, com o Delfim, com o Bresser, com o Furtado, com o Rangel, com o Beluso até agora, né? É um privilégio poder conviver. E agora com esses meninos novos, né? Gabriel Galipo. Exato. Paulo Gala, meninos brilhantes. O Mário Henrique Simonsen, o senhor tem uma história engraçada com ele, né? De uma entrevista que, enfim, acabou perdendo, o gravador deu algum problema. Ah, sim, veja a generosidade dele, né? E aí ele... Foi para esse livro aqui, professor? Desculpe interromper. Foi para esse livro. Aliás, esse livro aqui, eu quero registrar que... Vamos mostrar aqui. Esse livro, esse livro, ele só sai dado a capacidade, a inteligência e a capacidade de organização dos meus dois coautores, né? Quero fazer uma homenagem aqui ao Ciro Biderman, que aliás é professor da GV, até hoje, né, na pós-graduação, e foi professor do MIT, Ciro Biderman. E Luiz Felipe Leber Kozak. Então, agora, também na reedição, só foi possível essa reedição dada a competência e a cuidado deles, né? Mérito maior deles. É verdade que os 30 anos do Plano Real suscitou a reedição. Esse livro foi uma delícia fazer. E inspirado nesse livro, eu fiz junto com outros colegas conversas com sociólogos brasileiros, né? Conversas com historiadores, né? E conversas com filósofos. Porque economia é meu eixo principal, mas eu tenho alguns domínios conexos. Eu sempre estudei filosofia, bastante. Ciência política, história e sociologia. Eu gosto dessas. Não sou especialista, mas sempre companheiro de caminho, né? Então eu li muito sociologia, né? Fui amigo, isso que estava esquecendo aqui. Sou amigo dele ainda, ele está um pouco... Tá um pouco doente, né? Tá fora do circuito, o querido Fernando Henrique Cardoso,
aprendi muito com ele, né? E estudei muito teoria da dependência. Aliás, tive o privilégio de ser amigo. A única tese de doutorado que ele participou no Brasil, a única, foi a minha. O Enzo Faleto, o sociólogo, o eminente sociólogo chileno, eu vira e mexe, pegava um avião e ia para Santiago bater papo com Enzo Faleto. Então ficamos muito amigos. Aliás, tem uma entrevista que eu fiz com ele, que está na revista Tempo Social, da USP, uma entrevista que eu faço com ele. Já a publicação na Tempo Social foi depois dele morreu cedo, né? Morreu com 67 anos, o grande sociólogo. Foi meu amigo também. Estudei muito teoria da dependência. Mas o senhor conhece o Fernando Henrique em quais circunstâncias? Olha, na verdade, o Fernando Henrique, eu participei da campanha dele para o Senado. Tá. Participei, era ele candidato ao Senado, pelo antigo MDB, e o Suplicy para deputado estadual. Estou lembrando aqui, falando isso, a gente na Avenida Paz de Barros, a Marta Suplicy brava, a Marta Suplicy era brava, ainda é, hoje menos. E eu falei, pô, tô com fome, Marta. A gente tava na Paz de Barros, tem uma pizzaria ali na Rua Javari, muito boa, né? E falei, tô com fome, vamos numa pizzaria. Falei, não, precisamos acabar de panfletar os postes, né? De jeito nenhum. E me proibiu, eu fiquei uma arara. Mas passou uns 20 minutos, ela falou, vamos comer. Tô com fome também. Aí paramos e fomos. E a música era do Chico Buarque, no carro, né? Pá. A gente não quer mais cacique, a gente não quer mais feitor, a gente agora está no pique, Fernando Henrique para senador. Olha só. E aí ele acaba sendo suplente, né? De senador do Franco Montoro. Quem ganha é o Franco Montoro. Ele ficou suplente, mas o Franco Montoro vira governador, e aí abre uma vaga e o Fernando Henrique assume, vira senador. Eu esqueci de dizer, eu fui assessor do Montoro. Um assessor sem importância, né? Levado também pelo Bresser. Isso eu não sabia. E estivemos lá E gozado que o governador e o Bresser tinham um salão dos pratos, né? Zé Márcio, você fica no salão dos pratos. Um salão enorme, uma sala mais bonita até do que a sala do governador. Tinha a minha mesa, aquele salão dos pratos e a minha mesa, né? Pô, era impressionante. Quando algum amigo visitava ali, ficava fascinado. O Palácio dos Bandeirantes com a minha sala. Não era minha, era a sala que o governador recebia os secretários. Entendi. Né? Foi uma passagem interessante, aprendi muito. O Serra já tinha saído da Secretaria do Planejamento e o Bresser tinha saído da presidência do Banesp e virou secretário de governo. Então eu era vinculado ao Bresser, né, à Secretaria do Governo, assessorando o governador. Bom, e criamos o ILAN, né? Criamos o Instituto Latino-Americano. O governador estava meio chateado que ele tinha dado a tarefa para um secretário, que eu não vou falar o nome dele aqui, para não ferir suscetibilidades. E o governador estava, mas como é que está, Bresser, o negócio do ILAN? Aí... liga para o secretário, quase falo o nome dele aqui agora. Quase. Aí o governador liga, sei. Pá, aí desliga, Bresser, acho que não fez nada. Aí o Bresser fala pro governador, você quer que isso aí saia? Passa isso pro Zé Márcio. Eu agora elogio em boca própria vitupério, mas eu vou relembrar isso daqui em homenagem ao governador Franco Montoro, vai. Em 15 dias, eu achei a casa, Rua Colômbia 66. Fizemos o estatuto e eu arrumei a verba para a gente comprar a casa, Rua Colômbia 66, o ILAN, Instituto Latino-Americano. Isso em 1980 e... Falar mais no microfone.
1985, acho que é isso, 85. E o senhor sempre faz uma distinção entre o teórico e o policymaker. Eu acho que na sua cabeça é sempre isso bem organizado. Como que funciona isso? Dá para criticar? Veja, muito boa essa tua pergunta, porque tem muito isso, né? Não, essa crítica. Seguinte, eu não digo... Eu me preocupo muito com o seguinte. Você tem desenvolvimentos teóricos interessantíssimos. Isso no campo da economia, estou falando, tá certo? Só que a teoria, sendo boa ou ruim, né, a capacidade de perceber se essa teoria é profícua em economia se dá se ela vira política. E, por exemplo, vamos pegar a reflexão sobre a teoria da inflação inercial, que acabou suscitando o sucesso da estabilização do plano real. É difícil o convencimento dos agentes econômicos. Convencer, teoricamente, os agentes econômicos é muito difícil. Então, a capacidade de disseminação e de teste e de comprovação ou refutação de uma teoria se dá, na economia, se dá quando ela vira política econômica. E como é difícil a persuasão dos agentes econômicos, da sociedade, enfim, é muito mais fácil quando a teoria vira política. E como ela vira política? Se os autores da teoria são os policymakers. Entendeu? Entendi. Então, tudo bem, teve o fracasso do cruzado, por N razões que não cabe aqui discutir. Mas foram os autores, depois o próprio plano Bresser, né? Então, os autores da teoria da inflação inercial tiveram a oportunidade e a sorte de serem policymakers e voltarem. Depois eles voltam com o Fernando Henrique Cardoso. Isso ajudou muito, né? Ajudou na pedagogia do erro e do acerto também, e a pedagogia dos agentes econômicos, né? Então isso é interessante. Por exemplo, você pega, por exemplo, a grande, importantíssima teoria do Bresser Pereira, né? Aliás, o Bresser, temos que fazer um registro, me lembra de fazer na sequência dessa resposta mais um registro sobre o Bresser, essa dimensão teórica. Mas eu queria dizer o seguinte, a teoria do novo desenvolvimentismo é maravilhosa a teoria, mas é boa ou ruim, não foi posto, tá certo? A prova, não é? E é difícil. O Bresser está aí nessa pedagogia, né? Mas é difícil os policymakers adotarem. São um pouco reticentes, né? A coisa da taxa o entendimento da importância da taxa de câmbio, enfim. Uma vez também o senhor me disse que talvez o que estava faltando para a teoria do novo desenvolvimentismo era uma peça de quebra-cabeças e que talvez essa peça seria esses trabalhos que o André Lara Rezende está desenvolvendo sobre a MMT. O senhor lembra dessa conversa? Acha que... Eu não lembro exatamente. Dessa conversa eu não me lembro. Mas uma coisa interessante, foi bom que você coloca isso. Quer dizer, tem alguns economistas brasileiros que têm essa... Bom, primeiro a inteligência, né? Segundo, a erudição na história do pensamento econômico. E terceiro, essa grandiosidade, essa generosidade de se debruçar, como o André Lara Rezende faz, né? Eu admiro demais o André Lara Rezende, que está sempre fazendo um adornamento, né? Está sempre se preocupando, né? E vendo coisas novas, né? Tanta preocupação com a coisa do meio ambiente. Ele tem um livro muito interessante, aliás, premiado, o Prêmio Jabuti, sobre questões ambientais, né? E essa discussão interessantíssima, né? Sobre a partir da
MMT, não é? E, aliás, tem um artigo novo dele nesse nosso livro, né? Ele recupera a coisa da inflação inercial. Então são autores, André Lara Rezende, Pércio Arida, Brescia Pereira, o Mário Henrique Simonsen, quando vivo também tinha essa coisa. Muito mais até do que vamos dizer, a produção teórica do Delfim Neto. Tudo bem, você tem que dar o desconto porque ele foi policymaker quase a vida toda, né? Sim. Mas você pegar a produção teórica do já saudoso Delfim, não dá para comparar com a produção desses caras, tá certo? Entendi. Claro, tem uma biblioteca, que aliás doou para a FEA USP, de mais de 100 mil títulos, inteligentíssimo, atualizadíssimo, né? Eu tinha discussões interessantíssimas com ele, sobre Schumpeter, sobre Marx, sobre Keynes. Nossa, era maravilhoso, atualizadíssimo. Mas Delfim não produziu teoria. Como Bresser, como Mário Henrique, como Pércio, como Furtado também, né? Furtado eu estava revendo, com o tempo voa, né? Ele já era mais jovem que eu. Uma entrevista no Roda Viva, ele como ministro da Cultura, com 60 e poucos anos, né? Agora, Furtado, ele teve a vantagem a teoria dele, na verdade, de alguma maneira já estava comprovada, a dele e a do Prebisch, em algumas sociedades latino-americanas, né? Então, se pegar, para não ir muito longe, se pegarmos o período Vargas, né, já é um keynesianismo. Vargas é um keynesianismo pré-Keynes, mas depois é uma teoria da CEPAL, pré-CEPAL também. Exato. Porque a teoria da CEPAL é de 49. Vem para explicar, né? A CEPAL vem para explicar o que modelo de substituição de importações, né? Inclusive, então, no Formação ele fala isso, né? Que nós tivemos a capacidade de antecipar as pirâmides keynesianas, né? Com essas políticas anticíclicas. Exatamente. Então, agora tem um autor que hoje ele é pouco valorizado, mas foi um grande cara, né? Teve a capacidade de criar instituições, teve a capacidade de... Ele me inspirou muito, viu? Eu não o conheci pessoalmente. Roberto Cochrane Simonsen. Que cara impressionante, né? Morreu muito novo, 59 anos, morreu fazendo um discurso na Academia Brasileira de Letras. Foi membro da Academia Brasileira de Letras. Um grande intelectual, um grande empresário. Cerâmica São Caetano, outras empresas importantes. E um sociólogo que consegue analisar, aliás, até porque foi funcionário, trabalhou para ele. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas lives com ele. O sociólogo da USP, fugiu o nome dele agora, meu Deus do céu, que escreveu Matarazzo, Empresário e Empresa. Fugiu o nome dele agora, deu um branco, já vou lembrar. É um grande amigo, imagina, mas deu um branco agora. É um grande analista do Roberto Simonsen, né? E o Roberto Simonsen funda a Escola de Sociologia e Política, né? Exato. A FESP. E sem ele, a vida do Furtado e do próprio Caio Prado Júnior teria sido muito mais difícil, né? Sobre o aspecto teórico, né? Porque ele botou a mão na massa, né? Foi lá, levantou os dados. E há quem diga até que o Celso Furtado fez uma análise daquilo mais keynesiana, o que eu acho que não é tão justo, porque eu acho que ele vai além do keynesianismo. Professor Martins. Ah, sim, o sociólogo. Desculpa a falha de memória. E o Caio... Eu não almocei, você fica assim. Exato. E o Caio teria feito uma análise, né, mais marxista, né, daquela... Só que ele é fundamental, né, o Roberto Simonsen. Roberto Simonsen. Muita gente critica, aí vamos fazer justiça aqui, porque ele mesmo registra o Celso Furtado,
que na tese de doutorado do Furtado, orientada pelo Maurice Biet, na França, na bibliografia está o Caio Prado Júnior. Bom, está o Roberto Cochrane Simmons, claro. Sim. E está o Caio Prado. E que no Formação Econômica do Brasil, ele tirou. E ele honestamente, ele fala, olha, eu tinha pretensões de carreira política, de ser policymaker. O Caio Prado, marxista, tá certo? E eu tirei mesmo, deliberadamente. Não foi sacanagem. Foi desonestidade intelectual, foi estratégia. E ele mesmo admite isso, o Celso Furtado, entendeu? É um contexto difícil também, né? Porque senão, imagina, ele não teria... Agora, surgem muitas críticas, né, à análise do Caio Prado. Muitas críticas, né? Não só pelo fato de ser marxista, né? Porque é impressionante o preconceito, né, da classe dominante. O cara, mesmo que ele é oriundo da classe dominante, né? Exato. Mas o Celso Furtado é um grande. Aliás, nesse livro não, mas no outro que eu fiz com o Guido Mantega, o Chico de Oliveira, que era amigo dos dois, né, também como eu, ele dizendo, olha, Zé Márcio, os dois eram grandes competidores, né, o Furtado e o Rangel competiam, sim, né? E gozar dos dois, o Bresser não, teve o privilégio de lecionar, ele leciona até hoje, e o Simonsen lecionou a vida inteira, morreu cedo, mas ele lecionou a vida inteira. Tanto o Rangel quanto o Furtado não deram aula no Brasil. Não deram aula. Só no exterior. O Rangel nem no exterior. Nem no exterior, né? No caso do Rangel. O Rangel dava aulas informais lá no BNDE. Dava aula até para Conceição. A Conceição Tavares diz no livro da Substituição de Importações ao Capitalismo Financeiro. Não, a melhor coisa que tem aqui eu aprendi com o velho Rangel, né? Ela fala isso explicitamente. Ele dava aulas informais, né, pós-expediente, mas como professor formalmente, não, né? Você tem uma importância muito grande, né, na vida e obra do Rangel, e acredito que vice-versa. Quando que o senhor conhece o Rangel? E uma dúvida, o Chico de Oliveira, que o senhor acabou de citar, o senhor conhece ele por causa do Rangel? Tem alguma... Não, o Chico de Oliveira, eu me aproximo dele, porque o Chico de Oliveira deu aula muito tempo na PUC. Uhum. Né? E eu li muito e depois procurei ele para discutir o famoso livro Economia Brasileira, Crítica à Razão Dualista. Tá? Então, por intermédio da leitura dessa obra, uma discussão que eu fui fazer com ele, viramos amigos, né? E temos que lembrar que o Chico de Oliveira chefiou a Sudene. E era o segundo homem da Sudene, né? Sim. E tinha uma vinculação muito grande com o Celso. Eu estou lembrando aqui no lançamento do livro do Celso. O Celso ainda estava no ostracismo. No lançamento do livro do Celso, numa livraria ali em Higienópolis, pouca gente lá. Chegou eu, o Bresser e o Chico de Oliveira. E ele falou, olha, Chico, você vai gostar desse... É o primeiro volume da trilogia de memórias, né? A Fantasia Organizada? A Fantasia Organizada, exatamente. Tem a Fantasia Organizada, é o primeiro volume, a Fantasia Desfeita é o segundo, e o terceiro volume é Ares do Mundo, né? E eu estou lembrando como se fosse hoje, o Celso Furtado falando, o Zé Márcio, Chico, isso é um bico de pena. O Chico perguntou, mas que desenho bonito, né? Do Samson Flexor. Sim.
o bico de pena sobre o Celso Furtado. Ele fez a bordo de um navio, né? Numa viagem. Exatamente, é. Eu tô lembrando. E impressionante, né? Tá pouca gente no lançamento. A gente vê esses lançamentos de livros bombando. Tudo, Legal. né? O que é o ostracismo? Tava o ostracismo ainda. Mas depois ele retoma, né? Vira ministro da Cultura. Grande Celso Furtado. Isso foi começo dos anos 80? Eu não lembro agora, começo dos anos 80, final dos anos 70. Agora não lembro, precisaria ver que ano foi o lançamento do Fantasia Organizada, né? Um grande livro, um grande livro. Legal. E a gente falou aqui de vários, né, economistas que estão aqui, né? Sim. O Celso Furtado. Não falamos do Roberto Campos, né, mas eu achei interessante o que o senhor falou. Olha, o Delfim não tem um corpo teórico. Seria esse também o caso do Roberto Campos? Sim. Você também tem que dar o desconto que eles foram policymakers, né? Estão há muito tempo, né? Exato. Estão há muito tempo para escrever. Mas a Lanterna na Popa, que é o livro de memórias do Roberto Campos, é muito divertido, né? Dá para se ler com proveito. Ele era um grande frasista. Ele era um grande frasista. Era um cara extremamente inteligente, Sim. né? Extremamente inteligente, extremamente preparado. Conservador, né? A esquerda tem ele. E o Delfim teve a capacidade de, com o apoio que ele acaba dando para o Lula, né? A consultoria, enfim, assessoria informal. Mas a turma sempre lembra, e tem que se lembrar, a vinculação à ditadura, né? Sim. Vinculação à ditadura. Agora, o Campos Justiça Seja Feita, está colocado aí na entrevista. Ele permite que Rangel e Roberto Saturnino Braga entrem no BNDES, passam no concurso, né? E não queriam deixar eles tomar posse porque eles eram de esquerda. Ele é um avalista. Roberto Campos falou, não, os caras passaram, são competentes, não importa a ideologia. Os caras são bons e ele avaliza, né? Porque se não fosse o Roberto Campos, isso está dito aí, se não fosse o Roberto Campos, eles não teriam. Agora, deixa eu fazer um comentário aqui. E serve até para você que é um grande conhecedor de economia brasileira, é quase um economista, você é da área do direito, né? Eu sou testemunha a profundidade do teu conhecimento também em desenvolvimento, em economia. É importante você, ou no campo do direito e no direito econômico, ou no campo da economia, o economista ter conhecimento de direito, de sociologia, de filosofia, né? É muito importante, de história, é muito importante. Você se valer de outras áreas das ciências sociais, fica mais robusta a tua reflexão. Com certeza. Não só a capacidade de persuasão com seus pares, mas a tua capacidade analítica, né? Persuasão é uma boa palavra, porque o senhor tem estudos, né, sobre a influência da retórica. Retórica é importantíssima, né? Porque tem a retórica e algumas regras, o Pércio no artigo seminal dele, né? Uhum. Regras de retórica, tá lá também, ele elenca acho que 7 ou 8 regras, né? E uma das regras importantíssima é a regra da erudição. Se você está numa discussão de qualquer campo, e se você mostra que você é erudito nesse campo ou em outros campos, a tua capacidade de persuadir. Eu vou dar um exemplo bem banal aqui. Uhum. Eu estou discutindo futebol com você. Estamos discutindo futebol. Você pode conhecer mais futebol do que eu. Aí eu venho e falo, você leu A Sombra das Chuteiras Imortais, do Nelson Rodrigues? Não. Bom, então não dá para discutir futebol com você. Exato. A máxima do neném prancha, né? Lembra? Quem pede recebe, quem desloca tem preferência, né? Em futebol, não é isso? Então, se você está numa discussão num campo de investigação, mas é erudito em outros campos, você tem que ser erudito no teu campo, não tenha dúvida. Mas você é erudito em outros campos, quantas vezes eu ganhei discussão com os meus pares na economia
que não tinham o domínio hoje eu já estou meio esquecido, né? Dada a velhice. Mas o domínio que eu tinha de sociólogos próximos da economia, como Max Weber, por exemplo. Uhum. Então, ou de autores que não leram, por exemplo, eu passei a graduação sem estudar Schumpeter. Keynes também a gente estudava por manual. Não ia ler o Keynes ele mesmo, entendeu? Entendi. Então a erudição é fundamental. Você até compensa, porque tem alunos, tem investigadores que são extremamente inteligentes. Estou me lembrando agora de um amigo meu, eu respeito ele, a inteligência dele e a honestidade intelectual. Ele não é formado em economia, é da área de física, mas eu tenho um profundo respeito e um carinho pelo Samuel Pessoa. Por quê? A turma critica por razões ideológicas, não, porque é um cara de uma profunda honestidade intelectual e uma capacidade de discutir com você muito rica. E se ele não lê um autor, ele não li, aí ele vai ler, ele vai, por exemplo, tem uma análise maravilhosa sobre Furtado, que ele vai estudar a fundo a posteriori, né? Uhum. Então, importância, eu valorizo muito a honestidade intelectual e valorizo também a erudição. No campo, em outros campos. O Delfim é um exemplo, né? O Delfim não só porque ele era inteligente, o Delfim era erudito. Ele não tinha uma fala sofisticada, né? Uhum. Até o domínio do inglês dele ele não era fluente, né? Mas era um cara extremamente erudito. A tese dele, o problema do café no Brasil, o que o senhor acha? Muito bom, fundamental. Fundamental. E depois os desdobramentos, né? O Afonso Celso Pastore vai e aprofunda, né? Aliás, uma pena que eles depois se afastaram, né? Se respeitavam, mas se afastaram. Por quê, hein? Aí tem hipótese só? Tem hipóteses, Eu até preferia não explorar essa. Entendi. Mas o fato é que eles se afastaram, né? Como se afastou também, lamentavelmente, a Brescia Pereira e Yoshiaki Nakano, né? Se afastaram. Aí por razões de linha de investigação para a escola de economia, né? Mas o fato é que se afastaram. A parceria era parecida, né? A do Brescia e do Nakano foi até mais profundo. Mas Então a importância da erudição, a regra da erudição, e é importante não só para o teu desenvolvimento científico, mas também para persuadir aquilo que você desenvolveu com seus pares. Porque tem uma coisa importante que, aliás, está no Bourdieu, né? No campo científico. Porque você não... A fama para o investigador é um tipo particular de fama. Você quer ser reconhecido, você não quer ser reconhecido pelo grande público, né? Você não está dando menefrego io, né? Você quer ser reconhecido pelos seus pares. Você quer ser reconhecido pelos seus pares. Por quem você conhece, né? Não por quem você não... Para quem você conhece e reconhece que é fera. Entendi. Você quer ter o reconhecimento. Ou a crítica também. Também vale. Você quer ser reconhecido e louvado, né? Mas ou pelo menos criticado pelos seus pares. Crítica de outras, ou reconhecimento do grande público, isso não é importante para você. Estou lembrando aqui deve ser ali, fica aqui o registro. Se os alunos de economia lerem isso daqui que eu vou falar aqui, já valeu essa entrevista aqui, improvisada, né? O discurso do Samuelson, Paul Samuelson. Que, aliás, gozado, ele fala que ele teve 2 trunfos, né? O pai dele morreu muito cedo, o pai dele parece que morreu com 29 anos. E ele tinha uma paura de morrer com a idade do pai dele. Enfim, quando ele passou
29 anos. E depois ganha o prêmio Nobel. Aliás, é o primeiro prêmio Nobel de Economia, salvo erro. Ele falou assim, pô, agora não preciso provar mais nada para ninguém, ficou solto, né? Mas chama-se Procurando a Deusa Prostituta do Êxito. É o discurso dele. Está disponível até em português. Procurando a Deusa Prostituta do Êxito. Tem muito disso que eu estou falando, da coisa da erudição, da persuasão, e a coisa do Pierre Bourdieu, você ser reconhecido no campo, né? Exato. Você ser reconhecido. Importantíssima. A reflexão do Bourdieu é importantíssima. E nesse ano, professor, nós tivemos 3 perdas dentre os autores aqui, né? A começar pelo Afonso Celso Pastore, que morreu em fevereiro, salvo engano, a Maria da Conceição Tavares, Grande Maria da Conceição. Em junho, e talvez agora, né, nesse mês, morreu o Delfim Neto. Teria como falar um pouco como que foram as entrevistas? 3 amigos. 3 amigos, né? 3 amigos meus. Sua relação com eles não se limitou a fazer essas entrevistas, né? Você conheceu Conheci. de perto os 3. Conheci de perto os 3. Tem uma história... Tem um episódio muito... A Conceição não entregava a revisão da entrevista. Vou contar isso daqui. Em homenagem a ela. E mostra um pouco do jeitão dela. A Conceição não entregava o... Aí meus parceiros falaram, Zé, só você aí para arrancar essa... Aí Marco, ela era deputada. Ah, tá. Aí Marco Ivone Flet, que é lá, para tentar, junto com ela, não combinei, vamos passar ali, enfim, tirar a versão final. Entendi. Aprovada por ela. Aí chego lá, o Rego, ela me chamava de Rego. O Rego, hoje não tenho condições. Estou com uma dor, ela tinha uma dor nas costas terrível, papapá, ela tinha um problema na coluna, não é? E você dorme aqui e amanhã a gente cedo começa aí. Como dorme aqui? Eu achei que era no flat. Não, você pega aí um apartamento aí no flat, tá bom. Dia seguinte comecei. Você viu o Baixa? Vou contar isso daqui, mas não devia, mas você viu o Baixa? O Baixa tinha o Edmar Baixa. Não é meu amigo, admiro ele. Tá aí no livro, né? Sim. Esse não é meu amigo. Por falta de oportunidade. E o Baixa tinha feito concurso para professor na Federal do Rio de Janeiro. E fez o concurso, deu aula acho que 6 meses, 1 ano, não sei. E se aposentou. Ela tava. Eu falei, Conceição, coitado, vai ver que ele precisava da aposentadoria e tal, não se locupletou, não roubou, né? Não fez não foi subornado, não fez fortuna, enfim. Fui defendendo, nem tinha procuração para defender o Baixa, era mesmo. O Rego, levei uma surra da Conceição. O Rego, você fica sabendo que essa cadeira era do Otávio Gouveia de Bulhões, e foi me batendo, como se eu fosse o Baixa. Você não imagina a cena, é inenarrável. A Conceição era porque ela era explosiva, ela era uma coisa, Conceição era uma força da natureza. Sim. Eu fiz um curso só com ela, lá na Unicamp. Mas era uma grande professora, era uma coisa impressionante, né? Uma coisa impressionante, Conceição. E de uma importância acadêmica, tanto lá na Federal do Rio de Janeiro, como aqui, né? Escola de Campinas, a importantíssima Escola de Campinas, né? Importantíssima. Exato. Luiz Gonzaga de Melo Beluso, João Manuel Cardoso de Melo, Conceição Tavares, Carlos Lessa e Barros de Castro, que morreu cedo, né? A laje caiu na cabeça. E tem a turma nova, né? Eu quero até fazer aqui uma homenagem foi meu professor,
um grande pesquisador, um grande professor, não é tão famoso, Fernando Nogueira da Costa. Que, aliás, vamos trazer aqui. Professor Fernando Nogueira da Costa. Um grande expoente, um cara importantíssimo na Escola de Campinas. Está aqui feita a homenagem a ele. Aliás, precisamos trazê-lo aqui. Grande Conceição Tavares. Aliás, eu era muito amigo da Conceição Tavares. Ele vai poder falar Legal. melhor sobre ela aqui no podcast. Fernando Nogueira da Costa. Foi meu professor lá. E o Afonso, Celso Pastore? O Afonso era bravo, hein? Ele não queria dar essa entrevista no começo, teve que... Como é que você sabe? Eu acho que tá escrito aqui antes da entrevista. Mas ele era bravo, o Pastore. O Pastore foi presidente do Banco Central, né? Quer me parecer que o combate à inflação que ele propugnou não foi eficaz, etc. Quer me parecer que o Pastore tinha uma certa uma mágoa, não assim, ele não desenvolveu a teoria de combate à inflação como os meninos desenvolveram, né? Entendeu? Quer dizer, dá uma impressão minha, posso estar sendo injusto, tá? Grande economista, pelo amor de Deus. Mas, quer dizer, se você for analisar, não teve a importância do Pastore, importantíssimo, mas não teve a importância do Delfim, né? E nem a importância do Bresser, do Pércio Arida, do André Lara Rezende. Você percebe? Quer dizer, enfim, a história vai julgá-lo, né? Mas é um grande economista aí, né? Um grande economista. Da turma do Real, André Lara Rezende e Pércio Arida são definitivamente protagonistas. Sim, por causa da teoria, né? Larida, né? O plano. Agora, é importante que se diga o seguinte, que a Bresser Pereira e Nakano, no desenvolvimento da teoria, e também Francisco Lafayette de Pádua Lopes, Chico Lopes, né? Foram importantíssimos, né? No desenvolvimento da teoria. Agora, o Pércio e o André tiveram a felicidade e a oportunidade de irem a primeira vez e voltarem, né? Com o Fernando Henrique. Exato. E tem um cara que precisa fazer justiça a ele. Ele não fez o desenvolvimento teórico, mas foi um policy maker profícuo, assim, né? Que é o Gustavo Franco. Depois a turma critica a coisa do câmbio, ele não querer mexer. Aliás, o Pércio Arida sai um pouco antes por causa disso, né? Mas o Gustavo Franco teve uma participação importantíssima no Plano Real. Já o Chico Lopes, coitado, teve Você sabe a história, né? A história é o seguinte, a turma queria mexer no câmbio. Depois do Plano Real, começa com 83 centavos da moeda nossa, comprava $1. Câmbio fixo ou semifixo. Aí em 96 o Pércio já queria. Pércio, Bresser estava no ministério, outro, da administração. Serra. Tem que mexer no câmbio, sempre no câmbio. Aí chegou 98. O Fernando Henrique falou: não mexeu no câmbio em 96. 98 vocês querem que mexa? De jeito nenhum. Ganhou a reeleição, né? Isso. E aí ele troca a presidência do Banco Central e vem com a banda diagonal endógena, que era a proposta do Chico Lopes. E saída de câmbio fixo é que nem saída de gafieira, né? Ou que nem saída de estádio que tá pegando fogo. É uma loucura. E o Chico Lopes ficou até a turma na época, né? Chico Breve, 18 dias na presidência do Banco Central. 18 dias. O Alan Greenspan ficou presidente do Banco Central, lá do FED, né? 18 anos, né?
O Chico Lopes, Chico Breve, 18 dias, ele ainda sai naquele depoimento no Senado, saiu com voz de prisão da senadora Luiza Helena, né? Uhum. Lembra disso? Não. E depois ainda teve o episódio que a turma, os jovens alunos aí que se quiserem ainda ler com proveito, tem o livro do Salvatore Cacciola, do Banco Marca. Se compra em sebo, chama-se Eu Confesso, o livro, Salvatore Cacciola. Porque o Chico não teve culpa nenhuma, mas acontece o seguinte, o Salvatore Cacciola tinha contratado a Macrométrica, que era uma empresa de consultoria dos irmãos Bragança e do Chico Lopes. Não sei porque que eu estou contando isso aqui, mas vou contar. E o Chico Lopes sai da Macrométrica porque vira do governo. E os irmãos Bragança continuam vendendo para o Salvatore Cacciola, o banqueiro, um Chico Lopes que eles não tinham mais. Eles não tinham mais esse Chico Lopes. E dizendo, olha, não, o câmbio vai continuar fixo. Não vai mexer no câmbio. E o Salvatore Cacciola faz uma posição cambial calcada nisso. E houve a mudança, né? O banco quebra. Entendi. E ele vai chutando as portas lá e consegue depois um câmbio especial. Virou um escândalo, mas não teve nenhuma corrupção em cima do Chico Lopes. Está pagando o preço, coitado, até hoje. Ele é um dos teóricos da inflação inercial, né? E um dos caras que propõe o choque heterodoxo. O Chico Lopes é importantíssimo. Teve essa tragédia aí, E aí faz um câmbio especial, enfim, foi um desastre. Dá para se ler isso do ponto de vista do banqueiro, que é Eu Confesso. É um livro que você lê, porque o Brasil se entende ou pela cabeça, né, ou pela teoria, ou pelos intestinos, né, quando são episódios, né, um livro que me ocorre aqui, recomendando para os alunos da nova geração, um livro que se lê até hoje com proveito, é Chateau, o Rei do Brasil, né? Uhum. Ali tem histórias inenarráveis, verídicas. Pode estar um pouco exagerado, mas verídicas. Né? Sobre Getúlio, sobre industrialização. É impressionante, né? Você já leu o Chateau, o Rei do Brasil? Não li ainda. Você precisa ler. Dá para ler de sábado à noite. É tão inusitado. Você sabe que o Chateau, ele teve a mesma amante que o Getúlio, né? Sabia disso, não? Sim. Sim. A Aimee de Eren é o nome dela, uma mulher muito bonita. Não ao mesmo tempo, né? Sim. Aliás, o Getúlio Vargas, na trilogia do Lira Neto, e também nos diários, eu me apaixonei, né? Uma grande paixão. A grande paixão é a Aimee de Eren. O Getúlio. Tem um episódio, agora, não devia falar isso daqui, mas vou falar. Está no livro. O Getúlio morre, se mata, né? Sim. Em agosto de 54. Aí os assessores do Chateaubriand estavam trancados na sala, assim, igual o Luizinho ali, em cima da mesa. Não estava olhando o celular, porque na época não tinha. E a turma falou, quem dá a notícia, né? Se preocupados, porque tinha uma relação de amor e ódio o Getúlio com o Chateaubriand com o Getúlio. Uhum. Aí 3 resolvem, vamos nós 3, tá? Um deles é o Lima Duarte, o ator. Era quase um office boy de luxo, era jovenzinho, né? Doutor Assis, temos uma notícia trágica. Eles esperavam qualquer reação do Chateaubriand, menos essa. Doutor Assis, temos uma notícia trágica, triste. O que foi, meu filho? Getúlio morreu. Getúlio morreu. Morreu? Se matou. Eles esperavam qualquer coisa, menos isso. 9 segundos. Se matou? Vou concorrer à vaga dele na Academia Brasileira de Letras. Primeira coisa que ele falou. 9 segundos. Vou concorrer à vaga dele na academia e concorre.
E aí tá lá no livro, o que eu vou falar agora tá lá no livro, que senão a turma vai achar que eu estou exagerando ou fazendo fofoca demais. Isso é fofoca, mas tá lá no livro. E Getúlio, ele escreve no obituário do Getúlio, no dia seguinte, no jornal dele. E aí fala Getúlio, tá lá. No fundo, ele era um canalha igual a mim. No fundo, ele era um canalha igual a mim. Olha que loucura. Tá lá o artigo reproduzido. Aliás, o grande Fernando Moraes, né? Precisamos trazer ele aqui, o Fernando Moraes. Seria legal. Trazer o Fernando Moraes. Está lá nesse livro, Chateau, o Rei do Brasil. Se conhece. Ler esse livro é conhecer o Brasil pelos intestinos, né? É bom também, né? Imagino. Já que o senhor está falando de conhecer... Temos mais uns 6 minutinhos? Temos? Tá bom, Luizinho. Luizinho é o dono da... O senhor disse que ler o Chateau Rei do Brasil é conhecer, né, o Brasil pelo intestino. Na Bíblia fala que a gente conhece a árvore pelos frutos. Sim. E o senhor gosta muito da Bíblia, sempre me fala alguns trechinhos, né? E a gente conhece o professor pelos alunos. Sim. O senhor teve alguns alunos, assim, de destaque. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do Paulo Gala e do Gabriel Galípolo. Sim. E, se quiser falar de mais algum que... Com o maior prazer. Bom, o Paulo Gala foi o melhor aluno que eu tive. Eu tive excelentes alunos, né? O Paulo Gala foi o melhor aluno que eu tive no mestrado e no doutorado da FGV. E o Gabriel Galípolo, o melhor aluno que eu tive Tive excelentes alunos. Veja, eu tenho dezenas de excelentes alunos. Estou falando o melhor Gabriel Galípolo. Gabriel Galípolo, na graduação, eu estava dando um curso especial sobre intérpretes do Brasil, né? E estava discutindo Inácio Rangel. E aí ele me faz uma pergunta que eu falo assim, mas você como, uma pergunta que eu havia feito para mim, mas após uma leitura de 5 anos, pelo menos. Ele fez, mas você conhece direito Salvador? Não, a partir de algumas... Tinha lido alguma coisa, né? Mas eu falei assim, menina... Aí naquele mesmo dia eu ia almoçar com o Beluso. Aquele mesmo dia. Eu falei, quer almoçar comigo? Eu vou almoçar com o Beluso e tal. Então, quer dizer, o Galípolo depois fez parceria com o Beluso, né? Exato. Ele conheceu o Beluso. Belas parcerias. Bela parceria. O Galípolo é espetacular, né? Uma força da natureza estúpida. Vai ser presidente do Banco Central agora, né? Eu tenho esse orgulho, viu, de ter tido grandes professores e ter tido grandes alunos, né? Eu vou cometer injustiça aqui, mas tem uma dezenas de alunos brilhantes que você aprende com um aluno brilhante, o professor aprende, né? Com perguntas extremamente oportunas, né? E pontos de reflexão. Como o Luizinho disse que ainda temos um tempinho, foi importantíssimo, né? Para mim, para dar força para isso. Porque eu fiz muita coisa também na atividade empresarial, que eu não vou explorar aqui, que não é o caso e nem daria tempo, né? Que é complicado, né? Aliás, viver como diz o Guimarães Rosa, é perigoso, né? Viver é difícil. Viver. Agora, a coisa que eu comecei aqui falando em Eclesiastes, a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Então, a coisa de você ter a morte sempre com uma variável na sua reflexão diária é importantíssima, viu? Te ajuda, te segura, né? E a perspectiva de você, a perspectiva da eternidade, que você só tem, né, se você crer, né?
Então, eu tive a felicidade de ter uma conversão, de acreditar em Deus, né? Acreditei em Deus muito cedo. O problema é que Deus não acredita muito em mim, né? O que prova que ele é Deus, né? Mas isso dá uma segurança, né? Dá uma segurança, né? Como é que é? Quem crer, né, e for batizado, será salvo, né? Quem não crer, já está condenado. Complicado isso. Sua aproximação com a religião, com o cristianismo, não é meramente intelectual. Você não sente. é intelectual, não é só intelectual. É também intelectual. Se você for ver a importância das reflexões de Paulo, né? O maior escritor da Bíblia, né? Morreu cedo, né? 62 anos. Sim. O Paulo... Aliás, tem uma entrevista de um estudioso, Hernandes Lopes, naquele podcast Inteligência Limitada. Tem uma reflexão muito... Agora, essa semana. Muito legal sobre Paulo. E tem um outro cara... Eu queria só fazer um comentário sobre a internet. Tem coisas interessantes. Eu fui descobrir... Eu virei um pouco digital tardiamente, né? Tem um outro menino que também, sobrenome Lopes, Daniel Lopes. Muito interessante, viu? Nessa perspectiva teológica, bíblica, mas com profundidade. Daniel Lopes, também nesse canal Inteligência Limitada. Vale a pena. Estou falando aqui para os nossos internautas. Sim. Né? Vale a pena. Mas é importante, né? Que é a questão que é uma reflexão também que Heidegger, que não era... mas a questão do ser, né? Nós somos ser para a morte, né? Para lembrar de Heidegger. Nós somos ser para... É um mistério, né? É um mistério. Exato. É um mistério, não. E de tudo, professor, que o senhor fez... Aqui, enfim, o tempo é limitado, nós não conseguimos explorar... O Luizinho vai dar mais 5 minutos aqui para nós. É o derradeiro. Hã? O definitivo, tá? Nós não conseguimos explorar as suas diversas peles. O senhor tem uma pele de professor, uma pele de empresário, de artista, mas de tudo que o senhor fez na vida, o que é que te deu mais felicidade, que te deu mais prazer? Era difícil, é difícil, né? A vida me deu, eu tenho 3 filhos maravilhosos, né? Tenho 3 netos também. Agora vai vir a 4ª neta, né? Americana ela, porque o meu filho mora aí, a minha nora nos Estados Unidos. Tive uma companheira também maravilhosa. E... meus pais, né? De vez em quando, não é todo dia, mas sempre, uma vez por semana, eu lembro do meu pai e da minha mãe. Meu pai era uma figura, era uma coisa impressionante, meu pai. De generosidade, até me emociona. Generosidade. Vem dele essa sua capacidade de ser generoso com todos os seus alunos? Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. E a minha mãe também a psicologia da minha mãe, né? Tô lembrando, vou contar só isso daqui e termino. Uma ocasião, eu feio só agora. Eu quando era adolescente era horrível, né? Eu era horrível. E lembrando aqui, andando na praia junto com meu irmão é 1 ano e 3 meses mais novo, hoje é um senhorzinho, mas é bonito até hoje. Ele era muito bonito. Andando na praia, assim, de cada 30 meninas cruzando, 80 não olhavam para mim e 120 olhavam para ele. Aí eu descuidei, não passei protetor solar, etc. E tô lá no Guarujá. E tô, minha mãe chamando para almoçar, eu tô na área, sofrendo com a queimadura, mas na verdade era falei, pô, como eu sou feio, papapá. Aí, nós somos em 7, né, irmãos? O meu irmão mais velho morreu agora há pouco tempo. Aí a minha mãe falou, vem comer, filho, tal. E eu já vou. O que você tem? Você tá muito... Eu falei, não tem nada. É que eu tomei muito sol.
Não, o que você tem? Na verdade, eu tava com... Falei, puta, como eu sou feio, não faço sucesso com as mulheres. Aí, mãe, eu sou muito feio. Minha mãe me curou na hora ali. Curou na hora. Que ela fez? A mãozinha assim na cintura, me lembro dos senhores. E você ainda queria ser bonito? Eu falei, pô, então acho que alguma coisa... E você ainda queria ser bonito? Me curou, cara. Então, a autoestima... Meus pais meu pai e minha mãe sempre deram muita autoestima, entendeu? Então você não precisa ter que provar nada para ninguém. Se você está satisfeito com a tua pequenez ou com a tua grandeza, porque todos nós somos pequenos e grandes ao mesmo tempo, né? Diuturnamente. Então isso dá uma certa, sabe? Você fica mais... Tive algumas decepções enormes que não vou aqui explorar. Em 70 anos de vida você tem, né? Decepções enormes. Mas isso todo mundo tem, né? Viver é perigoso. Eu de fazer uma homenagem aqui para um cara, e aí a última fala, que é um cara que eu admiro pela resiliência. Ike Batista chegou a ser o 7º homem mais rico do mundo pela lista Forbes, né? A turma fala, é tudo bolha. Não. O Ike Batista vende para Anglo American a mineração que ele tinha em Conceição do Mato Dentro. Depois os internautas verificam isso, que não é apologia do Ike aqui, não, que nem é meu amigo. Por 5 bilhões e 300 milhões de dólares, l'argent sur la table, à vista. 5 bilhões e 300 milhões de dólares. E enfia isso na holding, na OGX, né? E derrete 5 bilhões e 300 milhões em 6 meses. É brincadeira, né? É muita grana. Eu morria de desgosto. Morria no desgosto no ano seguinte. Tá aí, né? Tentando voltar back to the game, de volta pro jogo, né? Vamos ver. Queria te agradecer muito, Caio. Olha, deixa eu registrar aqui, é bom você enfatizar que isso é tudo aqui improvisado, né? Tudo improvisado. Uma ideia brilhante, que esse menino aqui é brilhante, por isso que eu chamei você. Isso eu aprendi com meu pai. Sempre você se juntar com quem é melhor que você. E deixar claro pro teu parceiro, que você reconhece que ele é melhor que você. E, se possível, 2 fios, 3 fios, 4 fios, mais, vai agregando gente, não é? Porque 2 fios, 3 fios trançado vira um cordonê. E o cordonê trançado vira uma corda. Então, isso aí eu aprendi com o meu saudoso pai. Junte com quem é melhor que você. E trança. Obrigado, querido. Professor, eu que agradeço muito. Eu tenho certeza que eu falo em nome de vários alunos seus. Eu me considero um aluno seu, que é um prazer, uma honra ser seu amigo. O senhor tem uma importância fundamental na minha vida e na vida de tantas outras pessoas, né? Dada a sua generosidade, seu carinho. Então, muito obrigado. Me sinto muito honrado de ter entrevistado o senhor. Eu que agradeço muito. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.